Olá a todos, boa tarde, bom dia, boa noite para todos que nos acompanham aqui no Focus Brasil Digital. Estamos de volta com mais um segmento do Focus Brasil New York, quarto Encontro Mundial de Literatura Brasileira. Depois de mais um dia intenso de painéis temáticos e depoimentos dos nossos escritores da Academia Internacional de Literatura Brasileira. Tivemos a participação de excelentes autores, escritores, falando de diversos temas importantes, como antologia, coletâneas, a representatividade na literatura hoje foi um sucesso. Obrigado pela audiência e especialmente quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Alencar Family Foundation, uma entidade sem fins lucrativos e filantrópica que promove saúde, cultura e meio ambiente. Isso aí, muito bom. E agora, seguindo, eu vou chamar o Nathan Valentim, professor Nathan Valentim. Olá, Nathan. Olá, Nereide, tudo bem? Tudo ótimo. Vou ler a sua biografia antes de você começar. Nathan Valentim possui diplomação em Teologia, Gestão em Segurança Pública, pós-graduado em Gestão Pública Contemporânea e é graduando nos cursos de Letras e suas literaturas também. Leciona nas escolas da rede municipal e estadual. Produziu um bom arcabouço literário, tendo sido contemplado com menção honrosa na Academia Itaperunense de Letras, por sua participação na antologia da UFF. E agora a palavra é sua. Fique à vontade para nos contar sobre o seu percurso literário. Muito bom. Complementando a fala da Nereida, veja só, esse curso de graduação em letras pela UF, ele já está concluído, certo? E eu exerço a profissão de professor já tem um bom tempo aqui no estado de Minas Gerais, mas também é válido lembrar o seguinte, que eu exerço o magistério mais de forma voluntária do que remuneratória. O que seria isso? Eu participo de diversos programas sociais sem fins lucrativos, que, por sua vez, não beneficia financeiramente seus voluntários. Claro que isso é algo assim que nós devemos fazer, porque lá na UF, que é a Universidade Federal Fluminense, tem uma política. E a política é o seguinte, que todo graduando, ao se formar, por ter sido formado numa universidade pública, ele deve, digamos, retribuir à sociedade de uma forma, ou seja, através de um trabalho social e etc. Por isso que eu venho desempenhando não somente esse trabalho no campo literário, com a publicação de livros, poesias, crônicas, contos, mas também percebo que é muito importante, não somente o professor ou o magistério, mas todo e qualquer profissional que se engaje, seja engajado na luta social, até mesmo para diminuir as desigualdades sociais que nós temos, principalmente no Brasil, como no mundo afora. Em diversos países aqui da América Latina, vemos pessoas... Nathan, está sem som? Está sem som? Está com som? Agora voltou. Tá Perdão. Ótimo. A literatura, ela é importante, certo? Porque é através da literatura que nós vamos conseguir navegar pela história. É através da literatura que nós vamos conseguir, por exemplo, conteúdos riquíssimos, como na área de exatas e não somente na área de humanas. A história da matemática, ela caminha-se pela literatura. A história das ciências exatas, das ciências biológicas, elas são oriundas da literatura. Então, a literatura, ela é uma ferramenta importantíssima para os dias de hoje, desde o período da oraritura com as obras de Homero, correto? Para corroborar isso e caminhar um pouco mais à frente, devido ao tempo que é curtíssimo,
eu gostaria de dizer uma outra questão. Se formos observar, por exemplo, a obra de Fernando Pessoa, o que nós iremos notar numa poesia em específica? Ele vai dizer o seguinte, que o poeta, ele é um fingidor. Fernando Pessoa nos dirá que o poeta, ele é um fingidor. Trazendo isso para a nossa realidade, eu complemento a fala do nosso poeta brasileiro, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, o poeta não é somente um fingidor, mas o poeta, ele também é um sofredor. Por qual motivo eu gostaria de destacar isso? Aproveitando a audiência, aproveitando o prestígio dessa organização, que é a Focus, que é a Academia Internacional de Literatura Brasileira, com diversas pessoas que aqui fazem parte, pessoas de prestígio literário, intelectual, eu gostaria de frisar que o poeta, hoje, na realidade do Brasil, ele é um sofredor. Nós não temos políticas públicas que contemplam obras que acabam dando um auxílio aos escritores iniciantes. Eu mesmo tenho diversas obras que eu não consegui publicar por questões financeiras. Isso é uma questão de falta de políticas públicas centralizadas na área da literatura. Porque sabemos bem que há diversos interesses por detrás da negligência de adotar-se políticas públicas, não digo somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu gostaria de recomendar duas obras fenomenais, porque o tempo já está acabando, que é a obra de George Orwell. Eu gostaria de recomendar A Revolução dos Bichos, que é uma obra fenomenal, que vai nos mostrar um controle social por um pequeno grupo minoritário que está no poder, que é o grupo dos porcos. Para quem leu essa história, concordará que ela é fenomenal. Uma outra indicação que eu gostaria de expor é a obra de 1984, que vai seguir nessa mesma linha de mostrar que qualquer governo totalitário, seja ele de direita, de esquerda, de centro, de extrema, ele poderá sim ser nocivo para a população. Não somente para a literatura, porque se formos observar na Alemanha nazista, por exemplo, queimava-se diversos livros de literatura, então muitas obras foram perdidas. Então, governos totalitários, eles infelizmente causam isso. E para terminar a fala, eu gostaria de complementar que eu estou empenhado nas causas sociais, mas também, ainda assim, nas causas literárias. Antes das causas sociais, eu gosto muito das causas literárias. De escrever uma poesia, uma crônica, um soneto, publicar, participar de antologias, mas, volto a refrisar, precisa-se de uma política pública que ajude os novos escritores aqui no Brasil. Muito bem, Nathan, você deixou seu recado, usou o seu espaço e agradecemos a sua presença aqui e continue lutando pela igualdade e liberdade, né? Obrigada. Muito obrigado. E agora a gente parte já para o período final do nosso encontro. Os nossos queridos autores estão aqui na tela, né? Aqui o Nathan, a Mônica, o Francinaldo, a Vânia, falta a Luciana. Talvez Luciana entrou. Muito bom. Eu muito contente de estarmos juntos e agradeço a participação de vocês. Vocês deram os seus recados, vocês deram uma mensagem positiva da importância da literatura brasileira e do que os escritores realizam, né? As nossas dificuldades, as nossas conquistas, né? E estamos juntos nessa caminhada, cada um com o seu modo de ser e modo de agir. Parabéns a todos. Gente, muito obrigado. Seguimos com o nosso Focus Brasil New York, 4º Encontro Mundial de Literatura Brasileira. Espero vocês.